Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a luz de Cristo esteja com cada um de vocês, com suas famílias, com seus amigos, seus colegas, com todos, que abençoe seus lares, seus empregos, sua saúde, que possam abençoá-los sempre. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é até um pouco delicado de falar, né? Especialmente para mim, por algumas experiências pessoais mesmo, que talvez eu possa relatar em um outro vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade infantil na visão espírita, ou seja, as famosas crianças médiums. Bom, e hoje, como vocês viram, meu cabelo, e isso é obra de arte, óbvio, da minha criança, a minha pequena filha, Laurinha. Hoje foi a responsável pelo meu penteado. Então vamos, neste momento, procurar elevar os nossos pensamentos. Essa é a nossa hora especial. Este, meus irmãos, é o nosso momento especial. Vamos orar o Pai Nosso em aramaico. Arvan de Bashmaya, Netkader Shmo, Teitei Malkuta, Nerfeitz Vena Haikana, de Bashmaya Matsukana Nilma, Washepakla Hauben Wachtahen, Haikanda da Renancho Hauben, Welata Leonach, Elapatsani Bisha, Letod la Rem Malkuta, Wahaila Tedescopta, Lahalot Naomi. Amém. Que a luz de Cristo abençoe e esteja com cada um de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre a mediunidade infantil. A existência do espírito é algo contínuo, né? Aqui estamos nós, somos espíritos, né? Não sei se você do outro lado é adulto, é criança, mas isso não faz diferença. Todos somos espíritos e aqui estamos para aprender de forma contínua e sem cessar, não é mesmo? Bom, a existência do espírito é algo contínuo, que está no processo de crescimento, evolução, rumo à plenitude, à iluminação, e assim deve ser compreendido. É no corpo infantil que o espírito encontra-se momentaneamente adormecido, em processo de esquecimento de vidas passadas, para se colocar como apto para poder receber, né, os cuidados necessários para que ele possa, então, usufruir da experiência terrena. De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, assim explica, e eu irei lê-lo, na verdade, para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, onde diz: deixai vir a mim as criancinhas. Quando nós citamos a tarefa imposta aos pais, implica na nossa responsabilidade como tutores, como responsáveis por aquele ser, por aquele pequenino ser que ainda está em crescimento, que está em formação, para que nós possamos conduzi-lo, para que nós possamos guiá-lo, para que nós possamos ensiná-lo da melhor maneira possível, e sempre mediante as leis de Cristo. Eu sempre ressalto aqui, Cristo nos deixou todo o ensinamento. Cabe a nós segui-lo, cada uma à sua maneira, mas cabe a nós segui-lo. Então continuemos. Enquanto criança, né, o espírito, ele está no processo de ir se apropriando do corpo material, de forma gradativa, lenta,
como um veículo de amadurecimento. Por ser criança, ele é mais suscetível de se deixar enganar por alguns espíritos não tão esclarecidos. E por isso, meus irmãos, é que os espíritos infantis, é que as nossas crianças precisam de cuidados e muita atenção por parte dos seus pais, dos seus avós, seus tios, seus tutores, de forma geral. Nós temos mais do que a obrigação, o dever moral. Nós temos que proteger as nossas crianças. Bem, continuaremos. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento qual é? E aí, eu encontrei uma resposta magnífica. E eu agora irei falar a vocês. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem a necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna, paterna também, quantos pais maravilhosos existem. Posso citar pelo meu esposo. Então, só essas figuras elas podem lidar, né? E essa ternura, ela cresce, né? Com a fraqueza e ingenuidade da criança. E por isso, nós temos que cada vez mais protegê-los e guiá-los. Para uma mãe, o seu filho sempre será um anjo. Quando eu falo mãe, pessoal, eu quero que vocês entendam mães de verdade, tá? Mães de verdade. Então, para uma mãe, seu filho sempre será um anjo. E precisaria que assim fosse, para cativar a sua solicitude. Continuação, né, do Evangelho, do capítulo 8. Aí agora vem uma partezinha bem interessante. Como saber se é mediunidade ou imaginação da criança? Bom, é inegável que as crianças possuem uma imaginação muito fértil. E bota fértil nisso. Por essa razão, os pais podem ter dificuldade em reconhecer a mediunidade dos filhos, já que em muitos casos a comunicação com um chamado amigo invisível pode não passar da criação da mente de uma criança, né? Aquele amigo invisível que a criança muitas vezes relata pode não ser necessariamente um espírito, pode ser realmente só a própria imaginação infantil. Então, infelizmente, não há um aspecto-chave que vai diferenciar a mediunidade da imaginação. Mas acompanhar os comportamentos e hábitos das crianças vai sempre poder ajudar os pais a distinguir uma coisa da outra. Descrever ou mencionar pessoas desencarnadas e o excesso de detalhes nos relatos, por exemplo, podem ser indícios de faculdade mediúnica. Como diz Kardec na introdução do livro dos médiuns. Quando nós pegamos os livros dos médiuns, infelizmente eu não estou com o meu aqui para mostrar a vocês, né? Kardec fala que é essencial experimentar e perceber que a criança, geralmente ela não tem muitos medos, esses medos que nos impactam, né? Que geralmente nos atormentam enquanto adultos, né? Então, a criança geralmente ela encara esses fenômenos com naturalidade e, passado algum tempo, até esquece o ocorrido. É por isso que, sobre esse assunto em especial, a mediunidade infantil, eu pretendo fazer, provavelmente irei fazer, mais 2 ou 3 vídeos falando a respeito desse assunto, citando alguns casos particulares, não apenas na minha família, mas com autorização, obviamente, de alguns amigos, de alguns colegas, que têm histórias extremamente salutares para relatar. Primeiramente, os pais, eles devem saber que a mediunidade infantil não é um sinal de garantia de que o filho se tornará um médium na vida adulta, né? Minha filha, até por volta dos 6 anos e meio, ela tinha várias recordações, sabe? Ela falava situações de vidas passadas nos mínimos detalhes, sabe? E que deixava eu, o pai, né, sua avó, muito impressionados com isso. Porém, mais ou menos depois de 6 anos e meio, 7 anos, ela foi esquecendo, né? E esqueceu.
Então, isso pode acontecer com muitas crianças, né? Ou seja, a mediunidade infantil não é sinal de garantia de que o seu filho se tornará um médium na vida adulta. E que se a mediunidade ela não for espontânea, não deve ser desenvolvida. Ou seja, se o seu filho não tiver essa aptidão mediúnica, você não deve forçar ele a ser um médium. Nunca faça isso, né? Ela não pode ser estimulada em tenra idade. E principalmente pelos inconvenientes que um organismo tão frágil como o organismo infantil, ele pode sofrer, como abalos psicológicos, imaginação excessiva e a sobreexcitação. Tratando-se apenas de uma percepção extrasensorial mais aflorada, ela pode ou não ser desenvolvida. Entretanto, os pais precisam ter consciência de que as manifestações de seus filhos são espontâneas. Então, não há como impedir a comunicação com os espíritos. Não há como você chegar para o seu filho e falar, olha, se você continuar vendo fulano de tal, espírito de fulano de tal, eu vou colocar você de castigo, eu vou bater em você, eu vou fazer tal coisa. Há muitos pais que fazem isso. Infelizmente, eu conheci alguns. E é difícil. Já é difícil passar por esse processo da mediunidade na infância. E não receber o devido apoio é mais difícil ainda. Então, os pais, eles precisam ter consciência de que as manifestações são espontâneas e não há como impedir essa comunicação com os espíritos. O melhor mesmo é aceitá-las e ensinar aos nossos pequenos a lidar com elas. Mas como vamos fazer isso? Bom, escutar atentamente os relatos dos seus filhos é o primeiro passo. Também cabe aos pais evitar alguns comportamentos, como acusar a criança de mentir, né? Tem muitos pais que fazem isso. Às vezes é até sem querer, não fazem por maldade, mas foram condicionados a isso e acabam perpetuando para os seus filhos, né? Acusam de mentir, incitam o medo e de poder... E também tem casos mais difíceis, na minha opinião, de pais. Quando eu falo pais, eu me refiro a tutores, a responsáveis. Pode ser o avô, a avó, o tio, a tia, o responsável por aquela criança, que explora a mediunidade do seu filho para poder obter algum tipo de benefício. E isso ocorre, meus irmãos, e ocorre bastante. Em casos raros, existem os efeitos a mediunidade de efeitos físicos. E ela é muito, mas muito fadigante para o corpo da criança. E, se possível, ela deveria ser evitada, minimizada, vamos assim dizer, né? Muitas crianças possuem mediunidade. Algumas nascem ou renascem com suas faculdades afloradas. Vale lembrar que a mediunidade infantil pode ter sido programada pelo plano espiritual, para que a família busque a fé e a espiritualidade. Médiuns, como por exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, desde pequeno viam espíritos. E quantas outras crianças nós conhecemos que têm essa mesma realidade. Diante disso, pode-se perguntar, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Bom, não há uma idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já adultas, já feitas. Eu falo da mediunidade em geral. Porém, a mediunidade de efeitos físicos é muito fadigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e acabar fazendo disso uma brincadeira, né? Esses fatos também estão narrados no livro dos médiuns. Lá vou eu com mais um livro que seria muito interessante para vocês lerem também, depois fazerem algumas pesquisas, né? Talvez entrar em grupos de estudos sobre os livros dos médiuns, sobre o livro dos médiuns de Allan Kardec. Como os pais devem agir? Muitas crianças, elas não sabem que são médiuns. Por isso, acabam despertando preocupação nos pais. Por isso,
Quando os pais ou estiverem perto de seus filhos e eles vierem falar sobre tal assunto, né? Papai, mamãe, titia, vovó, tio, responsável, procura ouvir o seu filho, a sua filha. Os pais também podem, né, procurar uma casa espírita e ir apresentando, de modo gradual, a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Né? Há muitas e muitas casas espíritas, e isso me enche muito de orgulho, porque muitas casas espíritas agora, elas estão desenvolvendo um trabalho muito bonito com crianças, a chamada evangelização infantil. É um trabalho lindo, né? Se eu já acho o trabalho da evangelização por si só uma coisa magnífica, a evangelização infantil, ela tem o meu coração. Então, amigos, eu vou dar uma paradinha por aqui. O vídeo ficou bem longo. E vou ver aqui como é que ficou aqui a minha pesquisa para ver se eu paro por aqui ou se nós continuamos. Ah, não. Vamos continuar. Estamos finalizando, pelo menos essa primeira parte. Nós teremos outros vídeos exatamente sobre esse assunto, não é mesmo? Allan Kardec, ainda, em O Livro dos Médiuns, ele fala que se existe algo desfavorável à mediunidade infantil, quando ela é manifestada naturalmente, assim, quando numa criança a faculdade se mostra espontânea e que está na sua natureza, é que a sua constituição, ela se presta a isso. É da natureza infantil dela, a mediunidade. O mesmo, ela não acontece quando a mediunidade é provocada, quando ela é sobreexcitada. Quer vocês acreditem ou não, há muitos responsáveis de crianças que estimulam a mediunidade nelas, sabe? E tentam excitá-las o máximo possível a isso. E isso é muito perigoso. Muito, né? Então, quando você nota que a criança, por exemplo, que tem visões, ela geralmente não vai se impressionar muito com essas visões. Algumas se impressionam, sim. Algumas têm medo, porém outras não. Que lhe parece, vai lhes parecer uma coisa naturalíssima. A que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Porque quando a criança, geralmente, ela já é acostumada a ter as visões, ela é tão natural que ela vai esquecer. O tempo vai passar e ela tá. E é só uma visão. Passou. Mais tarde, um dia talvez, pode ser que o fato lhe volte à memória. E ela vai poder explicar facilmente, se ela conhecer o Espiritismo. E é por isso, meus irmãos, que eu sempre vou dizer aqui, sempre que puderem, marquem um diazinho na semana, um horáriozinho em que todos estejam disponíveis. Faça o Evangelho no lar. Vocês vão ver, muita coisa boa vai acontecer com vocês, a título de conhecimento, especialmente. E aqui eu tô com o meu gato querendo passar na frente da câmera. Se puderem, façam. Escolham um dia, chamem seus filhinhos. Quando não puderem colocá-los em uma evangelização infantil, se não tiver um centro próximo de casa, ou se o centro não fornece essa possibilidade, vocês podem trabalhar isso, né, no Evangelho no Lar. E mesmo com a evangelização infantil, façam isso. Façam sempre o Evangelho no Lar. Vai ajudar. E não só as crianças, mas a todos. Um abraço, meus irmãos. Hoje foi um assunto leve, de certa forma, mas é um assunto contínuo, tá? Nós vamos explorar mais. E neste momento, eu dedico a vocês todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha esperança e fé em dias melhores. Eu sei que deve estar difícil, que algumas situações são tão delicadas que nós não conseguimos compreendê-las muito bem. Mas vai passar. Deus te deu todo o conhecimento. Jesus mostrou o caminho. Você vai passar. Essa dificuldade é momentânea. Que Deus os abençoe. Hoje,